Oi, alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei como vocês vão fazer vão estar vendo esse vídeo, mas eu espero que vocês estejam bem, estejam em casa, estejam confortáveis, se cuidando, né? E eu tenho recebido bastante retorno de vocês, das minhas atividades. Eu agradeço, tá? Me coloco à disposição se vocês tiverem alguma dúvida. Eu sei que esse assunto da porcentagem não é um assunto tranquilinho, que a gente pega logo de cara. Então, assim, se por um acaso vocês ainda tiverem algumas dificuldades, não fiquem preocupados. É um assunto que a gente vai continuar fazendo, vai continuar vendo, tá? E com as explicações no decorrer dos exercícios, vocês vão ver que vai ficar tudo mais fácil, tá? Então, a gente vai começar a correção. Tá? A correção tem um texto do Saiba Mais na página 51 que você vai ler, tá? E a gente vai começar falando sobre o exercício 2, que era a tarefa para vocês fazerem no final de semana, tá? Este gráfico mostra a preferência por esportes de 400 alunos, tá? De uma escola do ensino fundamental. Só voltando um pouquinho, ó, hoje a nossa aula é correção do exercício 2, páginas 51 e 52, exercícios A, B, C, D e E. Tudo bem? Então, aqui, ó, eu reproduzi o gráfico, mas eu não tenho as mesmas cores de caneta. Então, eu mantive as mesmas cores para o futebol, para o basquete, para a natação, que eu tinha as canetas. O vôlei e outros, eu acabei criando uma legenda diferente, mas é a mesma coisa, tá? Outros é o amarelo aí na sua apostila e o vôlei deixa eu ver qual cor, é o roxo, é um roxinho, tá? Meio rosinha. Então eu não tinha esses canetões, então eu dei uma improvisada, mas o importante é que tá todas as informações aqui. Cada aluno escolheu apenas um esporte, então eles fizeram uma pesquisa com 400 alunos e eles podiam escolher entre futebol, vôlei, basquete, natação e outros, porque de repente você não tá aqui. Vai que você gosta de hóquei, vai que você gosta de beisebol, vai que você gosta de qualquer outro esporte. Então você respondia no outros, tá? E aí eles só podiam escolher um. E aqui ficou o gráfico das preferências, tá? Então, as preferências por esportes. Aí a gente tem 40% das crianças da escola respondendo que gostam mais de futebol. A gente tem 30% dizendo que gosta mais de vôlei, que, diga-se de passagem, é o meu preferido também. Nós temos 15% dizendo que gosta de basquete e nós temos 10% dizendo que gosta de natação. E 5% outros. Lembra, 400 é o meu 100%. O 100% é o gráfico aqui, vai ter que dar a soma de tudo. Então, 40 com mais 30 dá 70. 70 com mais 15 dá 85. 85 com mais 5 dá 90. 90 com mais 10 dá 100%, tá? Então, quando a gente convergir, quando a gente for fazer a conversão para quantas pessoas, o meu total tem que dar também 400 em pessoas. Em porcentagem, acabei de fazer, dá 100%, tá bom? Então, o primeiro exercício diz fala assim, o que mostra esse gráfico de setor? Lembrando que este é um gráfico de setor. Não é de pizza, como a gente costuma falar, mas ele também é conhecido como pizza. A gente vai usar sempre o termo matemático, gráfico de setor. O que mostra esse gráfico de setor? Gente, primeiro, lembra que eu já falei para vocês? Quando tiver uma informação que pede o que é o assunto do gráfico, a primeira coisa que a gente tem que olhar é o título do gráfico. Então, o gráfico diz assim: preferência por esportes. Muito bem, então essa é uma parte da pergunta. Ele diz assim, a preferência por esportes. Mas, o que acontece? Onde, de quem, quando? Qualquer um pode ter preferência por esportes. Então eu preciso, nesse caso, ser mais específico, tá? E dizer... Ó, a preferência por esportes de alunos de uma escola de ensino fundamental.
Então, olha só, esse é o exercício A. Então, a resposta, qual é o que mostra esse gráfico? A preferência por esportes de aluno de uma escola de ensino fundamental. Mas aí você vai falar, Pru, mas você falou que não era só por o título? Sim, mas você precisa complementar com a informação. Nesse caso aqui, o título está um pouco vago, então a gente precisa dar uma complementada para que a nossa resposta seja bem completa. Então agora a gente vai para o item B, tá? O item B é complete. O gráfico indica que. Então o que a gente vai ter que fazer agora? Nesse exercício a gente tem que olhar para o gráfico, para as porcentagens, para a legenda dele e dizer o que está pedindo aqui, tá? E vamos completar. Então a primeira bolinha diz assim, exatamente 15% dos alunos pesquisados preferem, aí tem uma lacuna. Então eu vou lá, 15%, é só eu olhar lá na minha legenda. O que eles preferem? Basquete. Basquete. Dá uma separação aqui para a gente poder fazer diferente. Exatamente tananã por cento dos alunos que participaram da pesquisa preferem natação. Bom, eu vou lá. Natação é o azul. Quanto é? 10%, tá? Então eu só tô completando. 10%. O esporte preferido pela maioria é, olha aqui, 40% gosta mais de futebol. Indicado pela porcentagem de, então, quantas pessoas gostam de futebol? 40%. Tá? Aí a última bolinha, 100% representa o total de alunos que participaram da pesquisa. Não é a última, é a penúltima. O equivalente a quantos alunos, gente? 400, é o meu 100%. 400 alunos. Tudo bem? E agora sim, a última bolinha. Exatamente 5% dos alunos preferem o quê? Vou lá no meu 5%. Outros esportes. Então, gente, agora eu vou fazer a leitura completa, tá? Do exercício com todas as respostas, para você acompanhar aí, para ver se você não comeu bola aqui. Exatamente 15% dos alunos preferem basquete. Exatamente 10% dos alunos que participaram da pesquisa preferem natação. O esporte preferido pela maioria dos alunos é o futebol, com a porcentagem de 40%. 100% representa o total de alunos que participaram da pesquisa, o equivalente a 400 alunos. Exatamente 5% dos alunos preferem outros esportes. Então, agora a gente vai fazer o item C. O item C diz assim, qual dos esportes foi o mais escolhido, vôlei ou basquete? Qual é a diferença em porcentagem das escolhas registradas para vôlei e basquete? Então, a gente vai aqui, ó, pro vôlei, que tem 30%, ó, vôlei, 30%, e o basquete tem 15%. E aí ele está perguntando qual é a diferença de porcentagem. Então eu vou calcular. Eu nem preciso fazer conta, mas eu vou fazer 30 menos 15. É uma conta de desagrupamento, né? Lembrando, o 5 é maior, ele vai cortar o 3, vai ficar com 2. Vai emprestar 10 aqui pro meu amigo, né? Que tinha 0, agora ele ficou com 10. 10 menos 5, 5. 2 menos 1, 1. Então, a diferença é de 15%, tá? E, claro, a resposta, qual é o esporte preferido entre vôlei e basquete? É o vôlei, com a diferença de 15%, tá bom? Vamos agora para o item D.
Ó, se juntar os alunos que preferem natação, vôlei e basquete, o total supera o número de alunos que preferem futebol? Explique. Então vamos lá, a gente vai ter que fazer a conta, tá? O vôlei é 30%, o basquete 15% e a natação 10%. Então a gente vai ter um total de 55%. Então eu já vejo que superou em 15%. Então a resposta sim, supera em 15% o total de alunos que preferem futebol. Ok? Então, como que eu cheguei na resposta? Somei o vôlei, o basquete e a natação, deu um total de 55%. Como o total do futebol é 40%, a minha resposta foi para a pergunta: se juntar os alunos que preferem natação, vôlei e basquete, o total supera o número de alunos que preferem futebol? Explique. Sim, supera em 15% o total de alunos que preferem futebol. Isso, agora a gente chegou ao item E, tá? O exercício E, ele é o mais desafiador de todos, tá? Porque ele vai pedir para você transformar essas porcentagens em números, no total de alunos que tem cada fatia aí, cada um que gosta do futebol, cada um que gosta do vôlei, do basquete, da natação e dos outros. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que calcular a porcentagem, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar aquela técnica que eu já mostrei para vocês no vídeo passado, de como calcular a porcentagem. E eu vou começar do que eu considero ser o mais fácil, que é o 10%, tá? Então, olha, lembrando que 10% é a mesma, 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100. Lembra que nós já falamos disso? A gente já tinha até feito o negócio de cortar, mas agora a gente vai fazer daquele jeito que eu ensinei, fazendo a porcentagem, tá? Então, ó, 10% de quanto, gente? 400, que é o meu total, o número de alunos. Então, o D vai virar uma multiplicação, né? E o 400... Aqui a gente vai ter que colocar o quê? O nosso óculos da visibilidade. Para quê? Para que eu enxergue que aqui eu tenho o número 1. Para eu ter numerador e denominador. Porque numa fração eu não posso fazer multiplicação sem ter isso. Então eu vou fazer 10 vezes 400... Então, vamos lá, ó, 400 vezes 10. Lembra o 0 batuta? Caiu, 1 vez 0, 0, 1 vez 0, 0, 1 vez 4, 4. 4.000. E aqui, 100 vezes 1 vai dar 100. Cortei, 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 cortei. Logo, eu tiro o óculos da visibilidade e eu fiquei com 40. Pronto, eu descobri o meu 10%. Com isso daqui vai me ajudar a resolver quase que todos os exercícios, porque olha, então eu já vou colocar lá, no quadrinho que diz respeito, desculpa, tô falando bobagem, o quadrinho que diz respeito ao 10%, eu já vou colocar lá que a gente tem 40 alunos. Ok, já descobri. Ah, Pro, mas... não tem que começar do primeiro? Não, não tem ordem. Eu tô escolhendo fazer o 10% porque isso vai me ajudar bastante nos outros, porque daí eu não preciso fazer o cálculo assim de todos eles, né? Por exemplo, para eu descobrir quanto é o 5%. 5% não é a metade de 10%? Se são 40 alunos, qual é a metade de 40? 20. Então aqui eu já sei que é 20 alunos. Eu nem precisei fazer a minha conta, tá? Olha o futebol lá, vamos ver. O futebol não é 40%? Eu não sei que é 10, então não é
40 mais 40 mais 40 mais 40, ou a mesma coisa que 40 vezes 4. Tem esses dois jeitos. Nossa, que 4 horroroso. Tem esses dois jeitos de você calcular. Os dois vão dar o mesmo resultado, ó. 0, 4 com mais 4, 8, 8 com mais 8, 16. Nossa, meus números hoje não estão ajudando muito, não. 16. Aqui é a mesma coisa. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. Pronto. Descobri quantos gostam de futebol. 160 alunos. Muito bem. 30%, ó, eu vou nessa mesma lógica, tá? 40 mais 40 mais 40. Olha aqui, ó. 10%, 10%, 10%. Eu só tô somando, vocês estão entendendo? Eu poderia fazer daquele jeito que eu fiz aqui, mas tá fácil assim, é muito mais fácil, né? Então, ou a mesma coisa que 40 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. Aqui é a mesma coisa, 4 com mais 4 com mais 4, 12. Então, eu descobri aqui, são 120 alunos. Beleza? E agora eu vou para o 15%. 15% é eu juntar 10 mais 5. Se 10 é 40 alunos e 5 é 20, logo 15% vai dar um total de 60 alunos. Olha aqui, ó. O que eu fiz? Ó, somei 10%, 40. 5% é 20, porque é a metade de 40. Então, 40 com mais 20, 60. Agora eu vou ver se vai dar certo a minha conta, se eu fiz certo. Porque o meu total tem que dar um total de 400 alunos. Então, eu vou lá. Eu vou somar. Olha aqui. 160 mais 120. Eu já vou somar para ficar mais fácil. 0, 8, 280. 280 mais 60. 0, 8 com mais 6, 14, foi 1. 3, 340. Mais 40. 380. Com mais 20, 400 alunos, tá bom? Então, só para não ficar dúvida, agora eu vou fazer esse mesmo exercício calculando daquele jeito que eu ensinei pra gente treinar, tá? A gente já tinha calculado os 10%, então eu vou fazer os 5%. 5% de 400, tá? Lembra que foi a estratégia que eu usei? Como eu descobri que 10% era igual a 40, eu pus pela metade, eu descobri que 5%. Mas eu vou fazer agora o cálculo para você ver como que eu calculo, tá? 5% é a mesma coisa que 5 sobre 100. O D vai virar a multiplicação. O 400 sobre 1, que eu vou usar o óculos da visibilidade, numerador com numerador, denominador com denominador. 5 vezes 4, ó, aqui o 400 vezes 5, 0, 0, 20, vai dar 2.000. 2.000 sobre 100 vezes 1, 100. Corto, 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 corto. Dá um total de 20, ok? Agora vamos calcular o basquete, nesse mesmo jeito aí que eu tô ensinando. 15% de 400. 15% é a mesma coisa que 15 sobre 100. O D vai virar multiplicação. O 400 vezes sobre 1, tá? Aí, o que eu tenho que fazer? Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu ponho 15 em cima e o 400 embaixo, só para o zero batuta cair e eu ter menos trabalho. 5 vezes 4, 20, vão 2. 1 vezes 4, 4 com mais 2, 6. Então, vai ser 6.000. 100 vezes 1, 100. Cortei, 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 cortei. Eu vou ter um total de 60, tá?
Agora vamos fazer a mesma coisa com o 30%, olha lá. Então, 30% de 400. Vocês percebem que o meu 100% 400 não muda. Ele continua o mesmo. O que vai variar é a porcentagem. 30% é a mesma coisa que 30 sobre 100. Vezes 400 sobre 1. Eu coloquei o óculos da visibilidade. Numerador com numerador, denominador com denominador. Aí eu vou lá. 400 vezes 30. O 0 cai, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 4, 12. 12 mil. Aí eu vou pôr sobre 100, porque ó, 100 vezes 1, 100. Cortei, 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 cortei. O meu total vai dar 120. Vocês estão vendo? Ó, os mesmos números que eu já tinha calculado aqui, ó. Os mesmos números, tá? Eu só tô mostrando um jeito diferente. O primeiro eu fui por suposição em cima dos 10% e agora eu tô fazendo o cálculo real de todos. Agora eu vou pro 40%, que é o último, né? Que a gente já tem que fazer aqui. Então, 40% de 400. Lembrando que 40% é a mesma coisa que 400 sobre 100. O D vira multiplicação. 400 sobre 1, que é o denominador. Vou ter que pôr o óculos da visibilidade. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, olha aqui, ó. Só vai mudar a minha porcentagem. Aqui vai ser 40. O 0, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 4, 16. 16 mil. 16 mil. 100 vezes 1, 100. Cortei, 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 cortei. Vai dar 160, que é o que eu já tinha chego aqui. Então, gente, é isso. Aproveitem, façam a correção direitinho, assistam o vídeo quantas vezes vocês precisarem, eu me coloco à disposição no Messenger, tá bom? Aí depois vai ter mais 2 atividades, mas essas não vão ter vídeo, tá? O vídeo é esse daqui e depois vocês vão ter a Páscoa, então eu me despeço já de vocês, desejando uma feliz Páscoa, que vocês tenham aí um momento muito bom em família, que apesar dos pesares é o que vale. Tá bom? Deus abençoe todos vocês, se cuidem, fiquem bem.